Fala aí, jogador. Tranquilidade? Tamo junto. Sucesso total pra nós aí. Hoje o episódio, ele tá legal também, né? Assim como os demais, né? Se você segue a gente, você sabe que tá muito legal. Como você já tá ligado, o que a gente lida aqui? A gente trata de vários assuntos que a gente traz no meio de futebol de base, né? A jornada do pai, do filho, do treinador, até o moleque virar profissional, né? E hoje esse episódio aqui, ele é um episódio bem especial, por quê? Porque a gente tá trazendo um outro lado da história. A gente trouxe treinador, coordenador, dono de clube, trouxe empresário, trouxe tudo. E hoje a gente está trazendo um pai de jogador, né? O nome dele é Rafael, ele é pai do Guilherme. E aí, Rafael, beleza? Boa? Tudo Suave? bem, Onofre? Tudo bom, graças a Deus. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Estou bem feliz, bem contente. Tá participando assim dessa atmosfera aqui que é bem legal, né? A gente costuma ver aí no YouTube, no Instagram, né? Aí não sabe como que funciona, né? Tô um pouco nervoso, vou falar a verdade para você. Espero poder contribuir com esse papo com você aqui e passar alguma coisa aí para algum pai desesperado igual eu, preocupado e ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Vamos conversar aí. Vai dar certo, vai dar amém, certo. Amém. Ó, esse podcast aqui, né? Ele abre espaço para todo mundo, né? Não interessa se é famoso, se não é famoso, se tá começando, se não tá começando. A gente gosta de bater papo. A gente apresenta o lado de todo mundo, né? E quebrando um pouquinho o protocolo é o seguinte, tudo isso aqui só é possível graças à ajuda de um parceiro nosso que a gente ama de coração, né? Que é o João. O João, ele é o cara que estruturou tudo isso aqui, né? O estúdio não é nosso, a gente terceiriza o estúdio, o João recebe a gente bastante aqui, né? O nome do estúdio é Me Deixa Podcast, e se você um dia, né, tem um sonho que nem a gente, de pegar, estruturar uma ideia, tirar do papel e trazer, dá um toque no João, pode procurar, podcast, né? Me Deixa Podcast, beleza? Fechou? Legal. Fala aí, Rafael. É uma satisfação, de novo, trombar você aqui. Muito né? obrigado. A gente falou por celular e tal, né? Sim. Cara, eu gostei da sua ousadia, mano. Chamou lá no direct, lá, e aí, me leva aí, pra trocar ideia, quero contar a carreira do meu filho e tal. E, cara, você deu sorte, porque já tava na pauta. Que legal, bem a bacana. gente trazer um pai aqui, né? E como a gente é bem simples mesmo, muita gente da gente, né? A gente decidiu trazer você aqui. É isso aí, né? legal. E agora é o seguinte, conta aí pra gente, quem que é o Rafael? Bom, Rafael já é um pai, né? 2 filhos, o Guilherme, de 19, e a Letícia, de 7, né? Casado, muito bem casado, graças a Deus, né? Levo a minha vida bem simples, não tenho muito o que falar. E, cara, voltado aqui ao podcast, né? Ao que ele propõe, eu sou pai de um atleta, de um futuro, se Deus quiser, um futuro jogador. E aí, tô com ele nessa batalha aí, a gente tá firme, tá forte. Às vezes desanima, às vezes não, né? E tô tentando aí com ele. Vamos tentar ver onde a gente vai chegar. Que idade que tem o Guilherme, o Rafael? O Guilherme hoje tá com 19 anos. Né? 19 anos. 19 anos. E como que começou a relação dele com a bola, assim? A relação do Guilherme com a bola, cara, nem foi muito por minha parte, né? Eu tenho um amigo, né? Um vizinho meu, ele pegava muito o Guilherme para levar pra rua, né? Levar pra pinar pipa, tudo. E ele começou a levar o Guilherme pra brincar de bola na casa dele. Sim, sim. E aí, ele chegou em mim e ele falou, Rafa, olha, acho que tem alguma coisa aí. Tá bom, beleza. O moleque é diferente. Até aí tudo bem, eu não levei muito pra frente. E teve um campeonato na escola, né? Quando ele tava com 6 anos, teve um campeonatinho no CEL, né? Que a escola se inscreveu para participar. E o Guilherme, para minha surpresa, foi um dos destaques, né? Ele jogou muito bem, o time era bem fraquinho, ele foi um dos destaques, assim. Ele levou o time até a final, com jogadas dele, assim. E eu não esperava, nunca tinha visto meu filho fazer aquilo. E aí começou, né? Começou com um olhar um pouco meu, assim, né? Porque eu também joguei bola, né? Eu tenho bastante amigo bom de bola também. E aí a gente começou bem devagarzinho, né? Foi aí que você percebeu, assim, que dava pra tentar encaminhar? Eu no começo, né? A gente conheceu, tinha um projeto ali perto onde a gente morava, né? Ali próxima de João Paulo ali, né? O projeto do Maé, né? Inclusive, até o Breno Bidon saiu de lá, né? O Bidon do Corinthians saiu. Sim, sim. Ele tava lá, ele era uma categoria acima do Guilherme, dos amigos do meu filho. E aí, esse professor, ele foi pra final junto com o Guilherme e ele veio e conversou comigo, né? O Maia falou pra mim, leva ele lá no meu projeto. E aí, a gente levou e aí, dali ele começou a ir. Começou a seguir os passos
E aí estamos até hoje, estamos tentando alguma coisa. Qual que foi a decisão mais difícil para você como pai, assim, na carreira do Guilherme? Cara, até hoje eu não tenho uma decisão difícil de ter falado alguma coisa para ele, tomado decisões. Assim, para falar para você de verdade, graças a Deus, nada assim de que eu lembre e fale para você. Fala, olha, puta, isso aqui pegou. Agora, nada assim mesmo, de verdade. O que tem mesmo é o dia a dia, né? É o que a gente sofre com ele o dia a dia. Então, assim, agora que ele já está de maior, a gente deixa mais para ele tomar decisões. Alguma coisa ou outra, ele vem, conversa comigo, com a mãe dele, com a minha mãe, né? Ele conversa muito com a minha mãe, né? Mas, assim, vem muita coisa dele, né? Agora, da gente mesmo, não teve nada assim, graças a Deus. Todo mundo, assim, que, tipo, quer entrar no meio do futebol, etc., né? A família faz um sacrifício muito grande, né? Abdica de uma coisa, de outra, né? E mexe bastante na rotina, né? Tipo, a de vocês mudou alguma coisa, assim? Ah, mudou muita coisa, né? O que mudou? Mudou muita coisa. Por exemplo, a gente dependeu muito da minha mãe, né? A minha mãe ajudou bastante. E a gente dependeu muito de amigos, né? A gente tem dois casais de amigos, né? Bem próximos da gente, assim, mais próximos, que os filhos também estão no meio do futebol. E eles ajudavam bastante. Então, quando eu e a minha esposa estavam ausente, um deles ajudava. Então, quando um deles estava ausente, a gente ajudava. E esses dois casais, assim, são muito importantes pra gente, assim, até hoje, né? A gente é amigo até hoje. Isso é uma coisa boa que o futebol traz. Você acaba criando relacionamentos. Isso é né? legal. Isso é legal. Isso é muito legal, muito legal. E são pessoas, assim, extraordinárias nas nossas vidas, assim. São pessoas que a gente deve favores. Gratidão. Né? O pessoal fala por aí que o futebol está cada vez mais caro de se praticar, né? Vocês chegaram a fazer algum tipo de investimento assim na carreira dele? Olha, Onofre, até vou falar para você se a palavra soar um pouco exagerada, mas o futebol hoje não é mais para pobre. Não é mais para pobre. Não é mais para pobre. Tá? Essa é a verdade. Sim, eu invisto mensalmente com o Guilherme um dinheiro, assim, nas condições que eu e minha esposa, meu irmão, a minha mãe, a gente consegue ajudar, porque a gente se une para fazer isso, para realizar o sonho dele, né? Uhum. Ele é o neto mais velho, ele é o único sobrinho homem do meu irmão, então, assim, a gente faz tudo para poder ajudar. E aí a gente se une e consegue fazer. Mas, cara, é coisa pesada. Até desculpa, você ia falar, eu te cortei. Eu tenho um amigo meu que ele me mandou uma mensagem pelo Instagram essa semana aqui, que ele mandou uma foto que tem a gente quando é pai, que o filho nasce comprando fralda e depois que o filho começa jogando bola comprando chuteira. É assim mesmo. Entendeu? É assim então, mesmo. assim, hoje eu falo pra você com prioridade, assim, pra falar sério mesmo. Hoje, se eu abrir o guarda-roupa do Guilherme hoje, ele deve ter uns 10 mil reais de chuteira lá dentro do guarda-roupa. Não, é difícil mesmo. Eu trabalho com futebol, né? Como tá externado lá. Mas, assim, uma das coisas, assim, que muitas pessoas, de repente, não entendem ou não sabem, na verdade, e às vezes até por inocência mesmo, né? Por que o futebol está muito caro? Né? Eu sou da década de 80, começo da década de 80, né? O cenário do Brasil, ele era totalmente diferente do de hoje, né? Tinha criminalidade? Tinha violência? Tinha, mas era bem reduzido, não era que nem Sim. é hoje. Então, por exemplo, todo pai e toda mãe, naquela época, a maioria deles, eles sentiam a vontade em deixar o filho na rua brincando, né? Criança pulava o muro, corria atrás de pipa, jogava bolinha. Tá com a coordenação em dia, tava legalzinho ali. Né? E praticava o futebol na rua, não tinha problema. Hoje, se você perguntar para a maioria dos pais, nenhum deles, assim, a maioria deles não se sente confortável em deixar na rua. Não. Foi aí que abriu espaço para várias escolinhas, projetos sociais, etc. Né? E aí, projeto social, cara, o que acontece? A ideia do projeto social é oferecer um serviço gratuito para a criança, para os familiares, né? Em troca de um comportamento da criança, enfim, né? Só que tudo vai grana. Tudo vai grana. Tudo vai grana. Por exemplo, existem vários programas sociais do governo que aí você se enquadra lá, é muito difícil, é muito burocrático. Você se enquadra, o governo vai te mandando uma grana lá com isenção fiscal de algumas empresas e você consegue custear o projeto o ano todo. Sim. É uma receita, legal, né? Mas não é fácil de acessar, Não. né? E aí tem o outro lance, que é a escolinha particular, né? Aí a escolinha tem o aluguel do campo, tem a grana do material, tem o professor que está lá para dar o treino. Por isso que o futebol ficou bastante caro, né? Eu acho que dentro de um contexto social, dava para o Estado
ajudar nisso aí, né? Primeiro, combatendo violência, Sim. etc, que é deixar as ruas um pouco mais seguras, né? É. E segundo, incentivando cada vez mais, com mais práticas, assim, de isenção fiscal, de incentivo, né, de grana, etc, para não só para o futebol, mas Com outras certeza, modalidades com também, certeza. né? E aí é por isso que é um pouco mais caro, né? Você, acho que deve ter amigos que têm escolinha, tem projeto. Sim. Não sei se você acompanha a luta diária deles, assim, Entrando nesse texto que você falou aí, quando o Guilherme estava desenvolvendo mesmo pro futebol, o Guilherme ele foi pro Referência. referência, é um Do excelente Valtinho, lugar. e, Um não, é excelente lugar. excelentíssimo. O Valtinho é sensacional, né? Aquele cara ali, ele é visionário, né? A gente, assim, eu não tenho amizade com ele, mas o Guilherme passou com ele lá e ele transformou o Guilherme, né? Então, assim, para você frequentar lá, quando ele começou, porque ele saiu do Barcelona e foi para lá, né? Capela, o Barcelona Não, Capela? ele tava no Barcelona aqui no projeto, que era no Nacional, sabe? sim, na sim. escolinha do Barcelona lá, sim. Internacional. E aí ele pegou e ele montou o projeto dele, né? Ele montou a escolinha dele. E aí ele levou muitos alunos e o Guilherme foi por intermédio de um amigo. E no começo não era barato. Mas você via que o desenvolvimento para o atleta ia ser bom. Então o Guilherme ficou um tempo lá com ele. É um dos arrependimentos que eu tenho de ter tirado o Guilherme de lá, porque o Guilherme estava desenvolvendo muito bem, né? O Guilherme estava desenvolvendo muito bem, tanto que ele tinha o Guilherme, eu sou atacante, eu sou meia. Não. Você vai começar lá atrás. Era assim que eles começavam. Então, assim, o Guilherme aprendeu a jogar desde zagueiro, foi pra lateral, e aí até ele conseguir conquistar a posição dele. Mas, infelizmente, assim, foi o que eu falei pra você, né? O futebol é caro. Então, as coisas são caras. E aí, pra levar ele até lá, não tinha como. O valor tava ficando pesado. Então, as coisas vão saindo do caminho, né? Você acaba saindo. Mas é uma das coisas que chega aí no que você falou, né? Da onde começou, da onde foi, pagou, não pagou, então... Que assim, não é só o futebol que tá caro, na verdade o mercado tá caro, tá tudo caro, né? O nosso país, infelizmente, ele tem isso, tudo é caro aqui, né? Você quer sair para comer com a esposa, é caro, você quer levar o filho, tudo é caro. Tudo é caro. E aí o que acontece? O futebol, às vezes ele traz uma frustração pra gente, porque a gente idealiza muitas coisas, né? E tem uma estatística, não sei se você sabe, eu acho que 1% de todo mundo que joga futebol profissionalmente ganha bem. Sim. O resto não ganha bem. Pô, eu conheço jogadores, cara, que se aposentaram e estão fazendo Uber, por exemplo, né? Porque não foi longe. E aí o futebol, ele é complicado por causa disso, né? Mas enfim, você teve algum outro sacrifício muito grande que você teve que fazer para a carreira do Guilherme? Tive sim. A gente teve que... Já teve que arcar com alojamento, a gente já teve que arcar custos de viagem, né? A gente... Que nem o fato da chuteira que eu te falei. Eu cheguei numa ideia que ficar comprando chuteira de 500, 600 reais para ele que treina todos os dias não tava valendo a pena, porque ela desgasta em 3 meses. Então, assim, você ia no site lá do fulano, Beltrano Ciclano, e aí, pô, essa aqui tá barata, é boa. Só que ele estourava em 2 meses, abria a boca. Então, comecei a botar no papel, falei, é melhor a gente fazer em 10 vezes aí, comprar uma coisa boa que vai durar um ano e pouquinho. Tanto que ele tem chuteira lá que... E aí a gente fica pegando promoção, e aí vai. E aí tem mais gasto. E aí tem o caso também, né? Desculpa até... Se às vezes eu corto alguma coisa, da questão que quando ele estava no SCA, a primeira vez que ele teve a passagem no SCA, o técnico era amigo do técnico que levou ele até lá, né? Do projeto que ele dos projetos que ele participou. O SCA é o lá de Santana de Parnaíba, né? Isso, lá do SCA do Edmilson, Penta. exatamente. Uma estrutura muito boa também, assim, nada pra falar, os caras sério, são tops lá também. E aí, esse técnico do Guilherme, que é aqui do 15 de Pirituba, não sei se você conhece o pessoal aqui do 15, o Dinda, o professor Dinda. Não. Eles gostavam muito do Guilherme, dos meninos que estavam lá, e aí eles levaram o Guilherme lá pro SCA. E quando o Guilherme ficou a semana de avaliação, o técnico foi bem claro para ele assim, falou assim, olha, eu não fiquei com ele por causa da estrutura física dele, do corpo, né?
técnica tem, é isso. Que estatura tem o Guilherme? O Guilherme tá com 1,79 m, eu acho que 1,80 m mais ou menos, né? Mas o que ele quis dizer é parte estrutural. Né? Ele era fraquinho e tal. Franzino. Achou que ele era franzino, que ele era fraco, etc e tal. E aí, eu tive um problema de tendinite no meu pé. E o médico falou pra mim que pra eu cuidar dessa tendinite não adiantava eu procurar uma academia. Eu tinha que procurar uma espécie de academia especializada em fortalecimento, coisa de jogador. Ele falou, ó, coisa de jogador. E eu, por coincidência, achei em Pirituba. Uma rapaziada que a gente já tá até hoje com eles lá. Os caras são muito bons. E depois que o Guilherme saiu de lá, o Guilherme começou a frequentar lá comigo. E eles trabalharam com o Guilherme, assim. Hoje, toda a estrutura que o Guilherme tem corporal é tudo graças a eles. Porque eles fizeram um trabalho, assim... Ficou mais forte, ficou mais forte, ganhou mais corpo. E mudou bastante. Mudou bastante. O Guilherme ganhou mais agilidade. E isso daí foi investimento. Mais um investimento que não é barato. Não é uma coisa barata. Então, assim, é aquele negócio que você falou. Ah, vai sair com a esposa, vai sair... É caro. Tudo é caro. E aí você vai e tira... Pô, eu podia ter ido num restaurante esse final de semana. Não vou porque eu tenho que pagar aquilo ali do Guilherme. Eu tenho que pagar isso aqui. Então, tem muitas vezes, eu e minha esposa, a gente tá conversando. A minha filha é pequena, né? Ela tem 7 anos. Mas eu falo pra minha esposa, poxa, é tudo pra ele, nada pra ela. Sabe? Então, às vezes a gente fica como pai, a gente fala, pô, e agora? Faz como? Pô, mas ele é mais velho, ele tá começando a vida agora de homem. Vai dar certo o futebol? Não vai? Vamos estruturar aqui, vamos estruturar ali. Então, é muita coisa. Então, que nem eu tava falando pra você, você me falou, traz ele, tá fazendo inglês. Isso aí pra mim é excelente. Prefiro pagar o inglês do que pagar o futebol. Sabe? Então, as duas coisas têm que andar junto, né? Tem que andar junto. Tem que andar junto até mesmo porque chega no final, se uma das duas vai dar certo. Vai. Aí tem que contar com esse plano. Já aconteceu assim, mano, de alguém chegar e perguntar dele, pô, que ano que esse seu filho aí e tal, queria levar ele pra tal lugar? Ah, diversas vezes. Diversas vezes. Mas assim, a gente fica... A gente aprendeu, eu e minha esposa, eu, minha esposa e o Guilherme, a gente aprendeu a não criar mais expectativa. Né? Porque a gente cria muita expectativa e às vezes não dá nada. Muitas das vezes não dá nada. Então, assim, já várias pessoas já chegaram, várias pessoas ele jogando campeonatos. Ô, é seu filho? É. Pô, me procura. Pega meu cartão. Aí você procura a pessoa. Aí você vai lá na frente, você vai ver. O que ela quer? Dinheiro. É o bendito do dinheiro. Aí você fala, pô, e aí? O que eu faço? Só nisso, então, vale a pena? Só nisso você já aprendeu a identificar, então, quando vem um cara com quais? Eu aprendi recentemente, porque... Você já gastou muita grana, assim? Cara, não. Graças a Deus não, porque também não fui besta, né? Mas eu já caí, já sim. Mas eu caí, cara que eu confiava. Né? O Guilherme, depois da pandemia, ele passou por um projeto aqui no Inajar, né? Com o pessoal. Tinha pessoas sérias e tinha malandros, né? Um desses malandros, a gente se falou e ele falou pra mim, olha, eu tô com a palavra, né? Eu tô com uma barca no Betim. Vamos levar o Gui lá? Eu já falei pra ele, já falei lá pro diretor que é meu amigo, etc e tal, e ele só de eu falar, ele quer conhecer. Beleza, como é que funciona? Não tem alojamento. Precisa pagar a pousada. Ah, quanto que é? R$800, mais 200 a passagem. R$1.000? Pô, você conhece o cara, sabe? O cara trabalhou com seu filho, entendeu? Você tem o telefone do cara, você fala com ele todo dia. Aí você vai e manda o dinheiro. Aí, dia tal nós vamos embarcar. Beleza, passa o dia tal. E aí? Ah, deu um probleminha aqui, mas vai outro dia. E aí vai. E agora também, mais recente, agora a última foi um rapaz também que ele viu o Guilherme jogar e ele pediu pra mim pra levar o Guilherme pra fazer um jogo treino contra o Esfera. Ele falou, deixa eu levar o Guilherme pra fazer um jogo treino com o Esfera, tô levando uma rapaziada boa. Eu falei, pode levar, vai lá. Eu avisei o Guilherme, eu falei, Gui, apareceu isso aqui, você quer ir? Opa, dentro do Esfera? Agora, pra ontem. Lá em Bragança, lá? Pra ontem. Pegou o trem, saiu de casa às 5 horas da manhã, pegou o trem, foi sozinho, se virou, chegou lá, jogou bem, o cara me ligou, falou pra mim, jogou bem, os caras gostou dele, do fulano, do Beltrano, vamos ficar de olho. Beleza, passou. Aí ele falou assim, Rafael, vamos fazer o seguinte,
vamos mandar o Guilherme... pro Atlético Goianiense. Eu falei com o coordenador de base lá do Atlético Goianiense, só que é o seguinte, precisa pagar passagem, R$350. Falei, não, tranquilo, demorou. Você compra aí? Compra. Toma, mandei o dinheiro, sumiu. Então, assim, é coisa que você fala assim, pô, mas é o fato também de você entrar no desespero, porque você vê seu filho querendo e você quer ajudar. Fala, pô, como que eu vou ajudar meu filho, cara? Tá certo, vou fazer desse jeito. Aí você pensa que você tá fazendo a coisa certa. Então, é muita coisa. Rafael, é assim, mano. A gente que é pai, a gente ama bastante um filho e fala assim, quero que o moleque vingue e tal. E a gente tem o nosso sonho interno, né, do filho ser jogador, né? Sim. Mas, o futebol, cara, ele é um meio que é complicado, não é tão simples. E muita gente se aproveita disso aí. Com certeza. Se o pai não tá no meio, se ele não conhece nada, ele é presa fácil, cara. Presa não tem fácil. jeito. Né? Presa fácil. Mas agora a gente aprendeu, né? A gente aprendeu. Tanto que eu escapei de umas duas aí agora, esse tempo atrás aí, que agora eu tô colhendo frutos negativos pro Guilherme, mas tá bom. Então, hoje pode-se dizer que você já tá mais esperto. Se um cara chegar pra você e falar assim, ó, tô com uma proposta assim assada e tal, você já identifica na hora. Não, tem que ser bem analítico mesmo. Que nem, por exemplo, eu tenho esses dois casais aí que eu falei pra você, os dois filhos jogam bola também, são muito amigos, né, do Guilherme. E um deles, graças a Deus, por competência dele também, ele agora tá no Curitiba, né? E por coincidência também, ele tem uma pessoa, né, que é do meio do futebol, e uma pessoa procurou esse meu amigo, pai desse menino, para empresariar ele, né? Agora que ele tá indo pro Curitiba. E o rapaz falou para ele, olha, se eu fosse você, eu não entrava nessa, não. Deixa ele crescer lá dentro do Curitiba, não põe empresário no meio, não põe, deixa ele e você faz a intermediação. Faz o pessoal do Curitiba procurar você, porque empresário só quer mais, só quer mais, só quer mais. Isso aí pode prejudicar seu filho. Você sabe o que é bom pro seu filho, o empresário não sabe. Então, assim, a gente vai escutando, a gente vai aprendendo, então a gente vê um amigo sofrer, a gente conta o nosso sofrimento, e assim vai todo mundo crescendo junto, pra ver onde vai dar. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, né? Vamos pegar um jogador nível mundial aí, vamos falar do Ronaldo Fenômeno, por exemplo, né? A gente sabe que a história dele foi uma história de sucesso, né? Um monstro sagrado jogando futebol. Você acredita que é possível que lá na base do São Cristóvão que ele saiu, ou na base do Cruzeiro, no mesmo período que ele jogava nesses dois lugares, você acha que teve algum moleque que jogou mais futebol que ele naquele período ou não? Olha, é difícil falar, porque o apelido dele já fala, né? Fenômeno, né? Ele jogava muita bola, né? Você viu o cara com 100 quilos correndo mais aqui no Corinthians do que muito cara aí, né? Então, assim, eu não sei falar pra você hoje se tinha alguém, né, melhor que ele na época dele. De verdade, assim. A única coisa que eu falo para o meu filho, que eu falo para ele hoje, que ele não vai ver o que a gente viu. Ó, eu vou te contar uma coisa aqui. Tem um vídeo que tá rolando na internet aí de um camisa 8 do Barcelona. Certo. Não sei se você viu. Do baixinho, molequinho? Vi, lógico. E aí eu fui nos comentários, né? Nossa, esse é craque, esse vai vingar, esse não sei o quê, não sei o quê. E é claro, é comentário de quem não trabalha com futebol, não tá no meio, etc. Eu falo pra você que qualquer clube desses grandes aí, você acha meia dúzia daquele ali. Assim como na época do Ronaldo. Eu não tenho dados, não tenho prova nem nada. Mas a gente pode supor, pode falar assim, pô, naquele período tinha outros. E às vezes o jogador ele não vinga por quê? Porque às vezes a família tomou uma decisão errada, às vezes o moleque não se dedicou o tanto que queria e tal, que tinha, né? E acaba se perdendo, entendeu? E aí, o que acontece? Por isso que é importante. O pai quer o moleque num clube, legal, é o sonho do moleque, é o sonho da família, mas tem que ser esperto, não pode sair acreditando em um monte de coisa, entendeu? Exatamente. A gente acredita naquilo que às vezes o nosso coração fala, o nosso coração às vezes mente pra gente, né? Ah, já pensou, pô, quantos pais aí não sonham vendo o filho fazer um gol numa final de Copa do Mundo, de uma Libertadores, de uma Champions League? Sim. E às vezes a gente acaba perdendo até a racionalidade. Cara, tem empresário bom pra caramba por aí. Tem muito empresário bom, tem muito dirigente de clube bom. Com certeza. Só que assim, né, mano? Pô, se no Brasil aqui, pra você ter noção, no Brasil o pessoal tá na época da Covid aí, o pessoal tava enganando o pessoal vendendo coisa que não ia fazer nada. Você imagina isso.
Imagina um futebol, cara. Então, o brasileiro, infelizmente, o ser humano, ele é assim, né? É, E a então. gente tem que tomar cuidado, né? Como você falou, você investiu uma baita de uma grana, Sim. né? Nesse período todo na carreira do Guilherme, né? E muita gente, cara, infelizmente até amigo se aproveitou, não é verdade? Pelo que você falou. Não é amigo, né? É conhecido, né? Porque se fosse amigo, aí já é outro assunto, né? Mas é o que você tá falando. A gente tem que se apegar. Eu acho que principalmente, assim, desculpa até sair um pouco mais, eu acho que se pegar bastante em Deus, cara. A gente se apega muito nisso. Então, assim, tem hora que a gente tá em casa sozinho. A minha esposa fala: Meu, você não demonstra um sentimento, não sei o quê. Mas, meu, ela não tá lá pra ver, às vezes, que eu entro dentro do banheiro e eu peço pra Deus: Deus, mostra o que eu tenho que fazer, o que eu faço. Apresenta alguma coisa pra mim. O que eu faço com o Guilherme? O que é pra mim fazer? Eu ajudo ele, não ajudo mais. Então, assim, a gente tenta. A gente faz de tudo pra que ele. Assim, uma coisa eu vou falar pra vocês. Eu acho que pelo menos eu forjei um homem. Não, isso é o mais importante, Tá? cara. É o mais importante. Isso eu falo pra você. Assim, eu não tô fazendo propaganda do meu filho, não quero que ninguém veja isso e fale: chama ele lá, vamos contratar. Não, não é. O Guilherme, todos os lugares que ele passou, eu tenho áudios aqui, eu mostro pra você. A última vez que ele foi pro Guaratinguetá, a primeira coisa que o responsável lá pela categoria dele, ele falou: cara, o seu filho é sensacional, sabe? Assim, é educado, ele presta atenção em tudo que a gente fala pra ele, é assim, é focado, é assado. Então, assim, só de você escutar uma coisa dessa de uma pessoa que você não conhece, já fala: pô, eu acho que eu tô tranquilo, eu acho que eu não vou ter problema. Né? Então, você fala, né? Aí você mostra pra mostra... Às vezes você mostra isso com mais orgulho do que mostrar ele fazendo um gol. Sabe? Você fala: pô... Sabe, o cara nem te conhece, tá elogiando seu filho, pô. Você fala: pô, é legal. Então, o processo para se tornar jogador, cara, ele vem depois de fazer a criança se tornar homem de verdade, né? É o principal. Porque se não tem uma educação Sim. legal, se não tem uma cabeça legal, pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, não vai chegar, né? Sim, sim. Ô, Rafael, tem um consenso entre os treinadores, cara. Os treinadores falam que os pais atrapalham bastante na formação do filho, Sim. né? Nos clubes, atrapalha o clube, etc, né? Qual que é a sua opinião em relação a isso aí? Eu concordo com eles. E por que você concorda? Porque uma certa época, eu atrapalhei o Guilherme. Quando o Guilherme começou mesmo, que eu vi que ele tava jogando bola, que ele tava jogando salão, eu era daqueles pais que ficava na grade, quando ele errava eu criticava, quando ele chegava em casa eu brigava, e eu falava pra ele que ele tinha que ser igual ao fulano, que ele tinha que ser igual ao ciclano, e eu acho que isso daí também prejudicou um pouco do amadurecimento do Guilherme, né? Então, acabou tornando o amadurecimento do Guilherme tardio, né? E depois da pandemia, eu acabei lavando as minhas mãos, vamos dizer assim. Então, eu falei: quer saber? Eu tô errado, e eu vou deixar ele agora desenrolar. E aí foi onde ele começou a florescer. Ele começou mesmo a desenvolver. E aí você sentiu que ele começou a ter mais oportunidades nos lugares Começou e tal? a ter mais oportunidade, com certeza, com certeza. Porque começou a vir muito... mérito dele, né? Não mérito meu. Então, assim, foi muita coisa dele, assim. Ele começou realmente... ele começou a perceber que os amigos dele estavam indo e ele estava ficando. Então, eu parei com esse negócio de falar: meu, tá vendo? Ó, o fulano tá indo, você tá ficando. Eu parei. Ele começou a ver. Ele falou: pô, eu também quero. Meu amigo tá indo lá, eu também quero isso. Então, ele começou a correr mais. Ele começou a chutar mais. Ele começou a tentar fazer mais gol. Ele começou a ser mais versátil, sabe? Então, tipo de coisa assim: olha, eu tô precisando de um lateral. Eu jogo. Entendeu? Que nem, por exemplo, ele tava no Sub-15 e ele tava no Sertãozinho. Ele ficou no Sertãozinho. Então, assim, ele jogou Paulista Cup pro Sertãozinho, e aí ele foi lá pro Sertãozinho, foi lá pro interior. Chegou um dia, teve um jogo, o técnico falou: olha, meu, eu precisava de um lateral esquerdo. Eu jogo. Então, assim, você vê que já são atitudes que ele tá querendo. Então, esse fato do pai ficar, sabe... Filho, olha, aqui... Briga com o pai do outro. Então, tem muita coisa que atrapalha, assim. Ó, posso te falar por mim, assim, né? Eu sou treinador também, Sim. né? Como eu falei aqui.
Você passa a semana inteira trabalhando a equipe para um jogo importante no final de semana. E aí você orienta a molecada, fala, ó, vai acontecer provavelmente isso no campo, isso e tal. Aí a bola rola. Aí a criança fica assim, ela olha pro banco de reserva vendo um treinador e ela olha pra arquibancada vendo o pai. Tá lá. E aí na cabeça dela fica assim, quem que eu obedeço? Vou agradar quem? Aí na maioria das vezes a criança não chega, o treinador fala assim, pô, combinei com você tal coisa. Aí a criança não fala, não vai colocar o pai na cilada. E sabe o que acontece, que é triste? O treinador fala, meu, valeu. Pois é. Entendeu? Pois é. Mas pra mim, cara, de verdade, é um baita de um sinal, assim, você... Cara, é muito difícil, mano. É muito difícil um pai pegar e falar assim, não, realmente eu tô atrapalhando, eu fiz coisas que não devia ter... É muito difícil. É. Cara, eu sou o tipo de treinador chato, cara. Eu brigo com o pai o tempo todo. O tempo todo eu brigo com o pai. Brigo, assim, com elegância, é claro, né? Mas é por causa disso. O treinador, pra você ver, ó. O treinador vai lá, faz educação física. 4 anos ele gasta da vida dele lá. E dinheiro pra caramba. Exatamente. Aí ele vai lá, faz um estágio num clube lá, ou numa academia, algum lugar, numa escolinha, ganha pouco. Pouco pra caramba, né? E aí ele começa a criar o sonho, ele acha que ele pode ir além. Ele vai lá na CBF, que é muito caro o curso de treinador. Pra ter a licença, ele vai lá e faz, né? Cara, na boa... Os pais não sabem mais que os treinadores. E não é maldade. Tem pai que é engenheiro, cara. Pô, é um baita do engenheiro. Ô, treinador, você sabe... Não entendo nada de engenharia. Ou não entendo nada de advocacia. Meu negócio é o campo. É fazer a repetição aqui da criança e tal. E aí, cada um no seu, entendeu? Não, mas o pior disso aí tudo é o pai. Que ele faz o seu filho se afastar do menino que tá no lugar... Que é titular no lugar dele. Porque ele tá com ciúmes... E pai que fica brigando fora de na arquibancada. Cara, tem pai que fala o seguinte, meu, não passa a bola pra ele. Você passa a bola pra ele, você vai fazer o nome dele. Exatamente. Então, assim, você vê cada coisa que você fala, cara, não é possível um negócio desse. Sabe? Então, mas é complicado. Mas aí é aquele negócio, né? Vambora. E a cabeça do Guilherme, mano? Como que tá hoje? Cara, o Guilherme, ele tá bem, assim, decidido que a vida dele é o futebol. Né? Eu não sei se vai ser dentro de campo ou fora dele. Então, ele gosta muito. Tanto que a gente teve uma conversa muito séria com ele o ano passado, eu e minha esposa, né? Antes dele ir embora para Minas, que ele ficou um período em Minas. E a gente falou para ele, meu, e o plano B? Ele falou, mãe, pai, não tem plano B. Eu vou ser jogador de futebol. Então, assim, a gente confia muito como eu posso te falar? Na força de vontade dele. A gente acredita muito nisso. Então, a gente não sabe o que passa dentro da cabeça dele. A gente vê as expressões, a gente vê as atitudes. Que nem ele treina hoje, ele vai pra Jandira, o treino dele começa às 10h30, ele acorda às 7 horas da manhã, ele faz o café dele, ele pega o ônibus às 8, pega o trem e vai. Chega em casa às 2 horas da tarde, almoça, descansa, vai pro treino, o outro treino, vai pro segundo tempo. Então, a gente vê que ele quer. A parte dele tá fazendo. A parte dele ele tá fazendo. E aí, a gente faz a nossa. Mas vem muito do que o outro convidado que tava aqui com você falou. A gente, como pai e mãe, a gente pega algumas atitudes que a gente... Essa semana até deu uma discutida com ele, porque eu falei pra ele assim, eu falei, olha, Guilherme, eu não posso viver o seu sonho. Não sou eu que tenho que acordar cedo, não sou eu que tenho que tomar whey, não sou eu que tenho que tomar creatina, não sou eu que tenho que tomar os negócios. É você. Eu não tenho que ficar te lembrando, sabe? Porque toda hora tem que falar, Guilherme, faz isso, Guilherme. Você tá entendendo? Então, assim, eu falei pra ele, você é um cara de 19 anos. Então, precisa você fazer as coisas. Não é eu e sua mãe que tá vivendo o seu sonho, é você. Então, assim, a cabeça dele tá muito assim, tipo... eu não sei se ele já tá... eu acho que eu consegui. Mas aí é aquele negócio. Tá bem. Bem naquele... daqui a pouco faz isso aqui, ó. Aí já viu. Aí já era. Aí o cara derruba. Né? Que foi o que aconteceu agora recente. Tava muito bem. Tava bem. Titular, etc e tal. Blá, blá, blá. Do nada chegou um treinador novo. Trocaram toda a comissão técnica. Aí vem todo aquele negócio. Aí os caras da comissão técnica, como é time pequeno... Traz fulano de lá, traz fulano de cá. Sempre assim. Sempre assim, sabe? Não é a mesma coisa do que o seu outro convidado tava falando aqui, sabe? Eles têm um suporte. Opa, o que aconteceu com ele aqui? Vamos levar ele lá na psicóloga. Vai lá conversar. Vai lá, conversa com ela. O que aconteceu? Por que ele caiu? Não tem isso.
É a gente em casa, é o Então, pai e a mãe. Essa é a diferença pra você entender o quanto que tá custando o futebol hoje em dia. Não né? é? Por exemplo, clube grande tem uma receita grande, porque tem torcida grande, tem audiência grande, e os Isso. caras conseguem identificar isso aí e faz vários departamentos lá, né? Pra filtrar bastante. E ainda assim, às vezes, deixa escapar um talento, Exatamente. né? Agora, imagina um clube pequeno. Então, Clube pequeno não tem patrocínio, não tem nada. não tem nada. Não E tem aí nada. acaba abrindo até brecha, cara, pra alguns vagabundos lá pegar e ficar cobrando dinheiro por fora. Ó, entendeu? vem até o caso, desculpa te cortar, vem até o caso agora, da onde ele tá lá agora, né? A pessoa que levou o Guilherme pra lá, a gente conversa bastante, né? Ele é um dos coordenadores lá, diretor, e aí ele me mandou uma mensagem que ele tava precisando de uns patrocínios pontuais pra fazer uniforme e tudo lá. Então, eu acabei ligando pra 2, 3 colegas meus aí que é dono de firma, alguma coisa, e pedi, né? Não era nada absurdo, assim, pra eles. Então, eu liguei pra eles e falei, meu, você consegue dar uma força lá, etc e tal? E ele conseguiu. E aí, ele conseguiu esses 3 patrocínios pra fazer fardamento, etc e tal. Ele me ligou pra agradecer. Aí eu deixei bem claro pra ele, né? Não tô fazendo política da boa vizinhança, nada, mas eu falei pra ele o seguinte, falei, olha, eu arrumei isso pra você por consideração pelo que você fez pelo Guilherme. Eu não quero que você pense que o Guilherme tem que ser titular aí, que o Guilherme tem que ser isso, que o Guilherme tem que ser aquilo. É uma coisa que eu fiz por consideração o que você fez pelo meu filho. Então, uma mão lava a outra. Aí eu falei pra ele, em consideração a gente leva até pro caixão. Então, presta muita atenção no que você vai fazer. Tá? Por quê? Porque o Guilherme chegou em casa e ele contou coisas que aconteceram lá, porque um fez isso, outro fez aquilo, tem menino que tá, tem menino que não tá. Então, você entende mais ou menos? Então, eu falei pro Guilherme, então eu vou isentar... Na frente do Guilherme eu falei pra ele. O Guilherme tava comendo comigo, a gente tava comendo, ele me ligou, aí ele falou, Rafa, o Gui tá escutando? Aí eu falei, não, só tá eu e você aqui. E o Guilherme tava na minha frente. Eu falei, eu não quero que você dê vantagem para o Guilherme por causa de certas coisas. Por causa de dinheiro. Entendeu? Então, assim, eu falei pro Guilherme, depois que eu desliguei o telefone, eu falei, olha, tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. Então, você prestou atenção no que eu fiz aqui? Ele falou, não, pai, eu vi. Eu falei, então, continua fazendo o seu trabalho honesto, que você vai chegar onde você quer. Como costuma ser, mano? Tipo, o Guilherme acabou de ter um jogo lá e tal, ele te liga, você liga pra ele, você conversa a respeito do jogo? Eu fico mais ansioso, né? Eu que fico mais ansioso esperando uma notícia boa. Quando não tem transmissão, então eu vejo, vou acompanhando mais ou menos o tempo, aí eu já mando no WhatsApp dele. E aí, mano, o que deu? Aí ele me responde, fala, ô pai, joguei, fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê. Blá, blá. Então a gente fica sempre torcendo pra que seja coisa boa. Mas, cara, futebol é muito... Você nunca tem um atleta, assim, que vai dar aquele... Bom, não sei, né? O Guilherme não é nem um Messi, né? Nem um Ronaldo, né? Neymar. Mas, assim, ele tem a regularidade dele, né? E quando deixam ele jogar, quando fazem, assim, que ele consegue desenrolar mesmo, então, assim... Ele dá notícias boas, mas aí a gente fica na expectativa mesmo, esperando aí que ele dê... Eu que geralmente cobro. Eu que geralmente... E aí, Gui, como é que foi? Dá pra ver que você acompanha bastante. Acompanho. Tem algum momento, assim, emocionante pra caramba, marcante, que você lembra do Guilherme no futebol? Teve. A estreia dele do Paulista, do 17, pelo Guaratinguetá, né? Ele jogou lá e estreou em Guaratinguetá, né? Torcida, a atmosfera lá dos caras lá são bem legais, assim... Eles são, bom, time de interior é bem bacana de se acompanhar, né? Eles são bem fanáticos. E o Guilherme entrou no jogo, entrou bem, fez o gol e deu uma assistência. E aí a gente ficou bem, assim, bem emocionado, assim. Eu tive que me conter muito, assim, pra não ficar chorando, porque... Foi dormir lá pra umas 5 da manhã, né? Eu fiquei em êxtase, né? Eu falei, pô, não acredito, tanto sacrifício, porque... Nesse ano foi um ano bem difícil pra gente, porque ele tinha conseguido uma oportunidade no Juventus. Ele foi um dos primeiros a ser aprovado. Juventus da Moca, né? Juventus da Moca. Ele foi um dos primeiros a ser aprovado. E ele ficou, né? Ele foi ficando. Aí faltando 5 dias pra começar o Campeonato Paulista, dispensaram ele. E aí ele tinha feito bastante amizade. Ele chegou em casa, assim, arrasado. Acabou com ele, acabou com a gente... a minha esposa só chorava por ver ele chorar, porque quando ele abriu a porta e aí minha esposa olhou pra cara dele e falou, o que foi? Aí ele, me dispensaram. E ele começou a chorar, e aí ela só chorava,
E aí eu, pra não abalar mais, tentava ficar os dois fortes, né? Falava, ó, vamos parar com isso aí, não sei o quê. E aí a gente começou a correr, vai pra um lado, vai pro outro. E aí um desses amigos meus que eu citei aqui no começo, ele tem amizade com o Marcinho Guerreiro. E o Marcinho Guerreiro é um dos diretores lá do Guaratinguetá. Ele mandou uma mensagem pra ele, falou, meu, dá uma força, abre uma portinha pra um filho de um amigo meu. Ele falou, manda o vídeo dele. Aí a gente mandou tudo. Ele falou, não, pode mandar lá. Leva ele lá, eu vou pedir pra avaliar ele direitinho. Avaliou ele, no terceiro dia ele já estava aprovado, ele ficou, né? Aí ele perdeu o primeiro jogo, aí ele já estreou no segundo, a gente foi, né? A gente foi. E foi assim, foi um dos mais emocionantes, assim, que a gente... Cara, eu fico imaginando aí, ele foi dispensado do clube lá, né? Ele chegou chorando em casa, sua esposa também, você meio contendo as lágrimas, Sim. né? Num cenário hipotético, assim, né? A gente torce para que dê certo, porque é uma história de superação, Sim. né? Mas vamos supor que, de repente, o Guilherme chegar para você e falar, ó, pai, não quero mais e tal, vou me dedicar em outra coisa e tal. Qual que seria a sua postura? Eu não sei se eu vou ficar triste ou vou ficar feliz. Porque é uma mistura de sentimento, às vezes, de ódio e de felicidade. Porque você vê seu filho sofrer por uma coisa que você não sabe se vai dar certo, que você tem quase certeza que não vai dar certo, porque o futebol é um ponto de interrogação gigantesco, né? Então, assim, é o que você falou. Menos de 1% aí consegue, menos de 1% recebe. Então, assim, ele pode profissionalizar? Pode. Mas e aí? Vai profissionalizar, vai atrasar salário, vai ficar 3 meses? Ô, pai, me ajuda a pagar uma conta aqui? Ô, mãe, faz isso pra mim? Esses dias eu tava conversando com ele no quarto, né? Que ele tava chateado por causa de coisas que aconteceu lá onde ele tá. E aí eu falei pra ele, meu, mas qual que é seu medo? Aí ele falou, pai, meu medo é eu não conseguir comprar uma casa. É eu não conseguir estruturar uma família. Eu falei, mas você tá preocupado com isso? Você tá com 19 anos, relaxa. Eu falei pra ele, aproveita que a gente tá aqui, que a gente te dá suporte. Aproveita que você tem oportunidade. Eu falei, tem um monte de gente aí, tem um monte de amigo seu. Lá onde ele tá lá, tem o alojamento, os meninos que estão no time dele estão misturados com meninos que estão em outro time. Então, assim, são coisas que tem menino do Mato Grosso, tem menino de Florianópolis, tá lá, às vezes fica sem comer. Então, eu falo pra ele, cara, aproveita. Assim, a gente não tá passando fome, graças a Deus, a gente não é rico, mas a gente tem a vida não tá 100%, mas dá pra gente viver. Então são coisas que eu tento tirar deles, dele, da minha esposa, sabe? Eu tento dar o maior conforto possível, que é o que a gente costuma fazer. Então, sabe, tem problema no trabalho? Tenho, mas eu não levo... Entrou da porta pra dentro? Acabou. Então, assim, são coisas que eu tento não levar lá pra eles, nem pra ele, pra que ele possa focar no que ele quer. Se amanhã ele decidir parar de jogar bola, então ele vai focar no estudo, sabe? Então aí já é um pouquinho, entre aspas, mais leve. Então, foca no estudo, a gente te ajuda no que pode. Você chegou já a discutir com algum treinador dele assim? Não, nunca. Alguma vez? Nunca mandei mensagem. A única coisa que eu fiz com treinadores, com 2 até hoje, que foi o do Guaratinguetá, que ele acabou sendo dispensado do Guaratinguetá. E aí eu perguntei, porque entrou o técnico novo, né? Eu perguntei pra ele, falei, pô, dá um feedback do Gui pra mim. Ele falou, cara, peraí que eu vou perguntar pro treinador. E aí o treinador respondeu, não tenho nada pra falar do Guilherme. Nada. O Guilherme é muito bem tecnicamente, bate com as 2 pernas, se movimenta bem, tem uma leitura de jogo boa. Só que ele tá perdendo o jogo de corpo pra moleque do 09. Aí eu falei, poxa, se você me der licença, eu até te mostro uma foto. Falei, pô... E nessa época, o Guilherme tinha ficado 1 mês em casa, porque deram férias. O que eu falei pro Guilherme? Eu falei, Gui, e aí? Ele falou, pai, quero voltar voando. Liguei pros meus amigos lá que tem a academia lá pra atleta, né? Uhum. Falei pra eles, meu, dá pra fazer um trabalho com o Gui durante 1 mês pra gente mandar o Gui mais forte? Ele falou, dá pra fazer. Ele falou, então beleza. Levei o Guilherme nutricionista. O nutricionista montou uma dieta pro Guilherme de 7.000 calorias por dia. E o Guilherme era assim, ele acordava de manhã e ele empurrava o ovo pra dentro da boca, cara. E aí mas ele foi do jeito que ele queria. Depois eu até te mostro a foto pra você ver a diferença quando o Guilherme voltou do Guaratinguetá e depois que ele mandei ele de volta pra lá, pra você ver a diferença estrutural do Guilherme. Então, assim, foi as únicas vezes que eu entrei em contato. Fora isso, não. Nunca foi, por que meu filho, tadinho? Não, não. Não porque o que eu penso, eu tô criando homem.
sabe? Se eu ficar toda hora fazendo meu filho ser um coitadinho, eu acho que tudo ele vai depender do papai e da mamãe. Então, oi, pai, me ajuda. Não, você fez a merda aí, você vai se virar. É assim. É o que eu penso. Bom, não sei. Mano, com essa experiência toda que você tá aí, que você falou aí, é muito vasta, né? Como eu tinha falado. Sim. Se você tivesse cara a cara com um pai de atleta, assim, ou numa sala com um grupo de pai de atleta, assim, e o microfone tava na sua mão, né? Que conselho que você daria pra eles? Pra ajudar, se o filho tá querendo mesmo, se eles perceberem que o filho tem condições, se o filho quer mesmo, tá focado com isso pra ajudar. Não desanimar, não desanimar o garoto ou a garota que queira também, que eles continuem até a desistência do filho, sabe? Tem hora que acho que o pai e a mãe também tem que chegar e falar, eu acho que já deu, né? Eu acho que já deu, você não acha? Mas assim, o Guilherme tá com 19? Tá. Já tá meio assim no limite? Tá. Mas assim, a gente escuta muita conversa, muita coisa. Eu já escutei de treinador falar pra mim, Rafael, se você consegue dar o suporte, aguenta mais um aninho que dá. Então assim, eu acho que não custa ajudar. Agora, se a gente se vê que tem muita dificuldade, se o garoto achar que não, que tem que ajudar o pai e a mãe, também tem que partir dele, né? O Guilherme até agora, assim, ele já tá começando, que nem agora, ele tem muito amigo no meio do futebol, né? Isso é uma coisa boa, né? Também. Ele graças a Deus, ele tem bastante amigo. Ele tem amigo que tá no Corinthians, ele tem amigo que tá no Juventus, ele tem amigo que tá no Nacional, ele tem bastante amigo. Então agora, no período de férias, eles estavam saindo bastante, né? Só que assim, você sair 4 final de semana seguido para chegar às 5 horas da manhã em casa, eu já falei pro Guilherme, olha, infelizmente, cara, para você tá na minha casa. E a vida que você quer, essa vida aí não dá. Não dá. Os seus treinos voltam, eu falei para ele, seus treinos voltam daqui 15 dias. E aí? Você acha que é legal você chegar assim, de moído de balada? Não bebe, graças a Deus não bebe, não fuma, né? Mas tem a questão do sono. O sono é muito importante. Então, eu falei pra ele, cara, você acha que é legal você voltar assim? Então, eu mesmo tive que brecar. Então, assim, vem acho que às vezes na cabeça deles também, pô, acho que eu quero trabalhar, quero sair mais, quero ter meu dinheiro, sabe? Então, tem muita coisa que o pai e a mãe também tem que estar em cima. Em relação a ele, assim, é muito difícil na idade dele, quando o moleque nunca jogou um campeonato paulista, um campeonato estadual. Aí é quase impossível mesmo, né? Mas no caso dele, como ele já tem uma bagagem aí, talvez dá pra esperar um ano aí, vai vendo o que faz aí, trabalhando no filme. Eu tô tranquilo por enquanto, porque assim, a gente recebe, ainda tem gente que vem atrás, né? Então, assim, a gente tá na expectativa que possa acontecer alguma coisa por esses dias aí, né? Ele tá no pessoal, tá com o pessoal aí, o pessoal tá ajudando, mas não tem uma estrutura legal. A gente não sabe o que vai acontecer pra frente, né? Se vão jogar mesmo o Paulista, né? Eles estão montando time profissional, mas não tem aquele, sabe? Não tem... Quem que vai bancar isso aí? Quem que vai bancar esses caras? Tanto que o profissional que eles estão lá... a maioria dos profissionais que estão lá jogam várzea, final de semana. Aí chega de segunda-feira, tem um com o pé torcido, tem um que tomar uma pancada na coxa. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, eu tô tranquilo esse ano agora porque tem algumas coisas acontecendo. Então, eu espero que nas próximas semanas, assim, ele consiga, né, desenrolar e estar em algum grupo que ele possa seguir até o final do ano e talvez tentar jogar uma copinha. Não que isso aí seja, nossa, conseguiu, né? Agora vai profissionalizar, mas, cara, tudo pode acontecer. Então, né? O segredo é ele continuar trabalhando firme, mano, e você usar a sua fé. Tem que acreditar bastante em Deus, que de repente pode aparecer oportunidade. Exatamente, né? Exatamente. É pedir pra Deus, a gente só tem uma coisa boa pra se apegar agora, é Deus, né? Se apegar no homem aí e esperar que ele ajude a gente em alguma coisa, né? Se você tivesse que escolher, assim, pra ser um ícone por dia, né? Quem que você escolheria ser? O Agostinho Carrara ou o Seu Madruga? Pô, cara, difícil, hein? Difícil. Os dois era, vou dar assim, entre aspas, os dois era bem malandro, né? Bem esperto. Pô, cara, mas eu vou ficar com o Seu Madruga. O Seu Madruga é velho de guerra, né? Seu Madruga é mais malandro, pô. 14 meses dando golpe lá e ninguém pegava ele. Seu Madruga é velho de guerra. Pô, Seu Madruga era sensacional. Eu gostava muito. Ô, Rafa, valeu aí por você ter vindo aí. Eu que agradeço. Né?
Espaço tá aberto aí, cara. Se no futuro aí, Imagina. né, tiver novidade, Pode quiser me vir convidar aí, quando dá um você toque, quiser, tá tô à bom? sua disposição. Se precisar Ó, escutar um pai chorão aí, tamo aí. parabéns pela reflexão que você fez em relação à legal. postura de pai. Legal. Cara, é quase impossível. Eu vejo atleta sendo dispensado de clube, cara, por causa do pai. Às vezes os caras Perigoso. gostam bastante do filho, mas o pai dá mais trabalho e o combo não compensa. Acredito. Pô, converso com vários treinadores, os caras falam isso aí, meu, mandei embora. O moleque era bom, não, mandei embora porque o pai é mó chato. Né? Rafael, valeu aí, Opa. certo? A gente agradece bastante aí o período que você passou com a gente. As portas ficam abertas aí. Se tiver novidade no futuro, dá um toque. Sempre a que gente tá junto. precisar, estamos à disposição. Pode chamar aí. Deixa aí suas redes sociais, ou deixa o material do Guilherme aí onde que tá, se alguém quiser ver. Vou deixar. O Guilherme, o Instagram dele é Dort, tá? É DORTH. São 3 Hs, tá? E o tracinho. Então, se quiser dar uma olhadinha lá, tem o vídeo dele, tá disponível, né? Pode dar uma consultada lá, se alguém precisar. Tem um jogador aí. Valeu, Beleza, parceiro. meu Deus querido? abençoe. Vai, Jô, você também. Segue, compartilha e obrigado. vamos com a gente crescer. Tamo junto. É isso aí.